E se você, por um mês inteiro, simplesmente parasse de escovar os dentes? A pergunta, em sua simplicidade, é quase um tabu social. Nascemos e fomos ensinados, desde muito cedo, que escovar os dentes não é apenas uma questão de higiene, mas uma parte fundamental do nosso contrato social. É o que fazemos antes de beijar, antes de apertar a mão de alguém, antes de nos apresentarmos ao mundo. O ato de escovar os dentes é uma declaração diária de que entendemos e respeitamos as convenções da civilização. E é justamente por ser um hábito tão automático, tão profundamente enraizado, que a sua omissão por 30 dias se torna uma ideia chocante, algo que desafia nossa própria compreensão de normalidade. Mas o que realmente acontece quando quebramos esse pacto? As consequências que se desenrolam vão muito além de uma simples mancha. O que se inicia como uma rebelião contra a rotina se transforma em um experimento de autodestruição em escala microscópica, com consequências que você não vai acreditar. Este é um mergulho visceral na jornada de uma boca limpa para um ecossistema biológico em total anarquia. O que você está prestes a ver não é um vídeo sobre a lista de afazeres diários de um dentista. É sobre o nosso corpo como uma máquina interconectada e a prova de que a nossa boca não é uma ilha isolada, mas sim o epicentro de uma tempestade silenciosa. Sua boca é um ambiente quente, úmido e escuro. O paraíso perfeito para trilhões de micro-organismos. Essa vida microscópica, composta por bactérias, fungos e vírus, está sempre em busca de alimento, celebrando cada vez que você consome açúcar e amido. A escovação é o único regime de lei e ordem que impede essa civilização microscópica de se tornar um caos total. Vamos voltar no tempo, para o exato momento em que seus dentes estavam limpos. Naquele momento eles pareciam lisos, polidos, sem qualquer atrito. Isso dura pouquíssimo tempo. Em menos de uma hora, a sensação já começa a mudar. Uma película fina e quase invisível, o biofilme, se forma. Ele é composto por proteínas da saliva e açúcares. Inicialmente, ele é inofensivo. Mas não subestime a natureza. Ela não suporta o vácuo. E o vácuo de uma superfície limpa é o convite perfeito para a vida. Nas primeiras 12 a 24 horas, o biofilme se transforma no que conhecemos como placa bacteriana. É uma metrópole de micro-organismos, uma comunidade vibrante que trabalha de forma coordenada. Bactérias como a Streptococcus mutans, os colonizadores iniciais, se fixam na superfície e iniciam a produção de ácidos, a partir dos açúcares que você ingere. Sua língua, que deveria ter uma coloração rosa e saudável, começa a desenvolver uma camada esbranquiçada. E no espelho, a coloração amarelada nos dentes já é perceptível. Essa mancha sutil é apenas o começo de uma degradação, muito mais profunda. O hálito fresco já se foi e você passa a ter um odor constante, um cheiro que sugere algo em decomposição. A sensação dos dentes é a de estarem cobertos por um casaco de lã, algo sujo e pegajoso. Esse é o seu novo normal. É o sommelier do seu corpo avisando que a experiência vai ser, no mínimo, desagradável. Em apenas 48 horas, a placa já se tornou uma comunidade robusta. Outras bactérias mais agressivas e perigosas se juntam à festa, formando camadas sobre camadas de biofilme. Sua boca, que antes era uma fortaleza de defesa, se tornou uma porta aberta para a decadência. O que começou como uma simples decisão, já mostra seus primeiros sinais, visuais e olfativos, em apenas 2 dias. Agora, o que faz dessa jornada algo realmente aterrorizante, e não apenas uma história sobre a falta de higiene, é o fato de que a boca é, de fato, a porta de entrada para o seu sistema circulatório. A placa bacteriana não é apenas uma pasta amarelada e cheia de germes. Ela é um foco de inflamação, e à medida que a inflamação se instala e a gengiva começa a sangrar, um processo conhecido como gengivite, essas bactérias ganham acesso direto à sua corrente sanguínea. É um choque de realidade. Um problema localizado na boca pode se tornar um risco sistêmico para o corpo inteiro. As bactérias da sua boca, ao invadir sua circulação, podem causar inflamações nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de coágulos e de endurecimento das artérias. Uma condição conhecida como aterosclerose, que leva a doenças cardíacas e derrames. Inclusive, estudos já encontraram bactérias da boca diretamente nas placas que se formam nas artérias do coração. Além disso, a inflamação crônica causada por essas bactérias
pode agravar condições como o diabetes, pois o corpo fica menos sensível à insulina. Pesquisas também ligaram a saúde bucal a complicações na gravidez e até mesmo a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, sugerindo uma possível conexão entre as bactérias da gengiva e a inflamação cerebral. Sua boca pode se tornar um foco de infecção para o resto do corpo. O que começou como uma simples decisão de não escovar os dentes pode se manifestar em uma ameaça invisível e silenciosa, mas real para a sua saúde como um todo. A sua boca está se autodestruindo e, como um dominó, está derrubando o resto do corpo, peça por peça. O que se segue nas próximas semanas não é apenas uma progressão de danos. É a quebra de um sistema, a prova de que pequenos hábitos diários, por mais insignificantes que pareçam, são os verdadeiros pilares que sustentam a nossa saúde e o nosso bem-estar. E a ausência deles pode levar a um colapso que o tempo e talvez nem a ciência possa reverter. A cada dia que passa, o preço da sua rebeldia se torna mais caro. E o que você vai ver a seguir é o registro de uma queda livre, de um paraíso de higiene para um inferno biológico. Nos primeiros 2 dias, a placa se instalou. Uma metrópole de bactérias em plena festa na sua boca. Agora, na terceira noite, a festa começa a ter consequências reais. As suas gengivas, que antes eram uma linha de cor rosa, começam a ter um tom avermelhado, um vermelho de irritação. E se você toca com o dedo, elas parecem inchadas e sensíveis. O sistema imunológico do seu corpo já entrou em guerra. Ele detectou a invasão bacteriana e começou a enviar soldados. Essa reação em cadeia é o que causa a inflamação da gengiva, a gengivite, o primeiro sinal visível e inegável de que algo está muito errado. Porém, sem a escova, você está lutando uma guerra sem dar as armas para o seu corpo. Ele combate, mas a sujeira continua se acumulando. As bactérias se alimentam dos restos de comida que você come e expelem ácidos corrosivos que atacam o esmalte. A gengiva fica mais inchada a cada dia que passa. E a sensação é de uma dor leve e constante. Um latejar que te lembra da sua escolha. Já se passaram 4 dias, e o hálito é uma lembrança que você não consegue mais ignorar, muito menos esconder. Ele é mais do que um odor. É um cheiro de putrefação que anuncia a guerra. Você sente um gosto amargo e metálico na boca o tempo todo, como se o seu corpo estivesse tentando se desfazer de algo. O espelho mostra uma gengiva cada vez mais avermelhada, e você percebe uma linha escura onde ela se encontra com o dente. Essa é a fronteira da infecção. No 5º dia, a situação escala para um ponto de não retorno. O sangramento começa. Um simples toque com a língua pode causar um fio de sangue. Morder uma maçã ou uma torrada deixa manchas na comida. Não é apenas uma reação, é o seu corpo gritando com sangue por ter sido abandonado. É o som de uma defesa falhando. A placa bacteriana já está em seu pico de poder. Ela se tornou tão densa, tão organizada, que não consegue mais ser removida. A sua gengiva está exausta de lutar. No 6º dia, acontece algo crucial e assustador. A placa bacteriana, essa metrópole de sujeira, começa a endurecer, a se calcificar. Ela se transforma em tártaro. O tártaro não é apenas sujeira. É uma rocha biológica. Uma superfície áspera e porosa que funciona como um ímã para ainda mais bactérias se grudarem. É a prisão dos seus dentes. O tártaro não pode mais ser removido pela escovação, mesmo que você voltasse a escovar. A sua rebeldia de um mês se tornou um dano irreversível. No 7º dia, o final da primeira semana, o seu sorriso já não é mais o mesmo. Os dentes estão visivelmente amarelados. O tártaro é perceptível, com uma cor que vai do marrom ao preto. O mau hálito é o seu companheiro inseparável. E a dor de cabeça é um novo sintoma da inflamação. Sua boca se tornou um campo de batalha. E o inimigo está vencendo. Você está apenas no começo da guerra. Na semana 1, a placa endureceu. Transformou-se em tártaro. Sua boca virou uma prisão para os seus dentes. Agora, na 2ª semana, o inimigo não está mais na superfície. Ele está atacando as fundações. O que começou como uma simples inflamação, a gengivite, se agrava e se aprofunda. A sua gengiva, já inchada e vermelha, começa a inchar ainda mais. E o sangramento, que antes era um aviso, se tornou uma rotina. Ele acontece espontaneamente, não precisa de estímulo. Um fio de sangue que você nota no travesseiro ao acordar.
ou na saliva ao engolir. O sabor metálico e amargo do sangue se mistura com o gosto podre e constante da decadência. O hálito agora é tão forte que você consegue senti-lo no nariz. Uma aura de putrefação que o isola de todos. Por volta do 10º dia, um novo fenômeno assustador e silencioso começa a acontecer. A sua gengiva, cansada de lutar, começa a se retirar. Ela se descola dos dentes, formando pequenos espaços. Esses espaços são chamados de bolsas periodontais. E elas são o paraíso para as bactérias mais perigosas. As bactérias anaeróbicas, que não precisam de oxigênio e vivem nas profundezas escuras da sua boca. A sua gengiva está se retirando do combate, desistindo. E o que acontece nessas bolsas é o que define a segunda fase do colapso, a periodontite. A periodontite não é mais uma inflamação superficial. Ela é uma infecção crônica que está destruindo os tecidos e o osso que sustentam os seus dentes. As bolsas se enchem de pus e bactérias e o seu corpo passa a ter um foco de infecção aberto e ativo. O que era uma luta na superfície se tornou uma guerra na fundação. Você sente uma dor contínua, não apenas na gengiva, mas também nos dentes, uma sensibilidade aguda e até na mandíbula, um desconforto que te lembra que o problema não está mais apenas na superfície. Seus dentes começam a ter uma pequena, quase imperceptível mobilidade. Eles parecem estar soltos, balançando levemente. E aqui, a crise se aprofunda e se torna sistêmica. As bactérias das bolsas periodontais não ficam confinadas. Elas têm agora um acesso direto à sua corrente sanguínea. A sua boca se tornou um portal para o resto do seu corpo. Um rio de infecção constante que flui para os seus órgãos. Pesquisas recentes já ligaram a periodontite a um aumento significativo do risco de doenças cardíacas. Essas bactérias viajam pelo seu sangue, causam inflamação nos vasos sanguíneos e podem contribuir para a formação de coágulos e de placas de gordura nas artérias. A sua rebeldia se manifestou em um ataque silencioso ao seu coração. E não para por aí. A periodontite também agrava condições como o diabetes, pois a inflamação afeta a capacidade do corpo de usar a insulina. E na 3ª semana, a situação vai escalar para um nível de desespero que você não consegue nem imaginar. Agora segura essa. A sua boca está produzindo bactérias que podem estar causando inflamação no seu cérebro. A porta de entrada da sua infecção é a sua boca. E o que está por vir na 3ª semana vai te fazer questionar se a sua sanidade está diretamente ligada à saúde da sua boca. Na 2ª semana, a gengivite evoluiu para a periodontite. As suas gengivas se retiraram, formando bolsas de infecção. E o inimigo, que antes lutava na superfície, agora ataca as fundações da sua boca. Agora, na 3ª semana, a guerra invisível se torna visível. Você já não consegue mais ignorar. A dor, antes um incômodo ocasional, se torna uma companheira constante. Um latejar profundo nas gengivas que te lembra a cada segundo que o seu corpo está em colapso. E o mais assustador, os seus dentes começam a ter uma mobilidade que não existia. Eles parecem estar soltos, balangando levemente, e a sensação é a de que eles vão cair a qualquer momento. Eles vão. A periodontite já destruiu os tecidos que os mantinham no lugar. O osso do seu maxilar, a fundação que segurava os dentes, está sendo dissolvido. É um processo silencioso de reabsorção. O seu próprio corpo, em sua tentativa desesperada de lutar, está digerindo o osso da sua mandíbula. A sua boca é agora um ambiente de pus, sangue e bactérias. E o gosto na sua boca é de podridão e morte. Neste ponto, o cheiro de sua boca é algo que nem mesmo você consegue tolerar. Ele é constante, invasivo, e a sua vida social, se é que ainda existia, desapareceu completamente. A vergonha e o isolamento se tornam o seu novo normal. E a dor de cabeça é uma nova sintoma, agora mais grave. Ela é o resultado da inflamação crônica e das bactérias que invadiram a sua corrente sanguínea e estão causando problemas. E na metade da 3ª semana, a situação escala para uma nova forma de horror. Abscessos começam a se formar. São bolsas de pus, inchadas e dolorosas, que se formam em sua gengiva. O seu rosto pode ficar inchado, e a dor se torna aguda e insuportável. A mastigação se torna quase impossível, e comer se transforma em uma tortura. A sua alimentação, que deveria ser fonte de vida, agora é a causa de uma dor intensa e um risco ainda maior.
E as bactérias desses abscessos têm um caminho livre e direto para a corrente sanguínea. Agora, chegamos ao final do mês. A sua boca é um verdadeiro desastre biológico. Seus dentes não estão mais apenas soltos, mas muitos deles já caíram, deixando buracos. E essa perda de dentes é um dano irreversível. O osso que foi perdido não pode mais ser recuperado. A sua rebeldia de um mês se tornou uma sentença de vida. E o pior de tudo, o que acontece na sua boca se manifesta em todo o seu corpo. A inflamação crônica, alimentada pelas bactérias da sua boca, tem um efeito cascata. Ela eleva os níveis de açúcar no sangue, aumentando a resistência à insulina e tornando o diabetes, se você o tem, muito mais difícil de controlar. E ela também acelera o processo de aterosclerose. As bactérias que se alojaram em seu coração estão causando danos nos vasos e aumentando o seu risco de infarto e derrame. Agora segura essa... Estudos recentes mostram que a inflamação no cérebro, causada por essas mesmas bactérias, pode acelerar o avanço de doenças como o Alzheimer. A sua mente, que deveria ser a sua, agora está sob o ataque das bactérias que você alimentou em sua boca. O seu sistema imunológico, exaurido e sobrecarregado, se torna menos eficaz em combater outras doenças. Você está vulnerável, exposto e exausto. A sua boca, o seu corpo e até a sua mente estão em um estado de decadência. O que se segue a partir daqui não é mais uma questão de escolha, é a inevitabilidade das consequências. Conclusão: em um piscar de olhos de 30 dias, nós testemunhamos o impensável. O que começou como uma simples decisão de não pegar uma escova de dentes, terminou em um colapso total. Não só de uma boca, mas de um corpo inteiro. Vimos a jornada desde aquela sensação suave de sujeira, o biofilme, evoluindo para a placa bacteriana. E então, o horror da gengivite com a gengiva inchada e sangrenta. Na segunda semana, a placa endureceu, transformando-se no tártaro. Uma fortaleza para as bactérias, um dano permanente, e a gengivite se tornou a periodontite, uma infecção profunda, com bolsas de pus se formando e a destruição do osso que sustentava seus dentes. Na última semana, a decadência atingiu seu clímax, com a dor se tornando crônica, dentes ficando moles e, em muitos casos, caindo. Mas esta não é apenas uma história sobre saúde bucal, é uma metáfora poderosa. Uma alegoria sobre o efeito dominó da negligência. A sua boca é um microcosmo da nossa vida. Uma pequena rebeldia, um pequeno hábito abandonado, tem o poder de desencadear uma série de eventos catastróficos. A sua rebeldia se manifestou em um ataque silencioso ao seu corpo. A sua boca, que deveria ser uma fortaleza de defesa, se tornou um portal para o caos. Bactérias que com a higiene seriam inofensivas se tornaram assassinas em série. Invadiram a sua corrente sanguínea, causando inflamações, aumentando o risco de doenças cardíacas, agravando o diabetes. E de forma assustadora, causando danos neurológicos que podem acelerar o avanço do Alzheimer. Nenhum desses eventos foi repentino. Cada um deles foi o resultado direto da decisão do dia anterior. O que se segue, a partir de agora, não é uma questão de escolha. É a inevitabilidade das consequências. A sua boca, o seu corpo e até a sua mente estão em um estado de decadência. O seu corpo não esquece. O osso que foi perdido não pode ser recuperado. A gengiva que se retraiu não voltará ao seu lugar. O dano sistêmico causado pelas bactérias continua a causar estragos, mesmo que você volte a escovar. O corpo, que antes lutava para se defender, agora carrega as cicatrizes da guerra. Essa história não tem um final feliz e simples como voltar a escovar. O seu corpo é um sistema complexo que exige respeito diário. Ele não perdoa a negligência. Ele não concede segundas chances para o que já foi destruído. A sua rebeldia de um mês se tornou uma sentença de vida. É uma prova irrefutável de que os pequenos hábitos diários são os verdadeiros alicerces que sustentam a nossa existência e que a ausência deles pode levar a um colapso que nem o tempo, nem a ciência pode reverter. Essa história tem um poder desconfortável. Ela nos força a olhar para nós mesmos e para as nossas próprias escolhas. O que mais estamos ignorando em nossas vidas? O que mais estamos negligenciando que no dia a dia parece inofensivo, mas que no longo prazo pode se transformar em um desastre? A nossa boca foi a lição, mas o que a lição significa depende de você. A sua boca é um reflexo do seu corpo, um reflexo das suas escolhas. O
que fazemos hoje, por mais insignificante que pareça, tem um impacto direto no nosso amanhã. É por isso que é tão importante questionarmos os pequenos hábitos. Porque no fim, não são os grandes eventos que nos definem, mas as pequenas ações diárias que moldam quem somos e quem seremos. Se isso te deixou desconfortável, qual a sua teoria sobre isso? E qual hábito insignificante você acha que pode estar te causando problemas a longo prazo? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a essa jornada. Se você gostou e se atreve a continuar a explorar as verdades assustadoras que moldam a nossa existência, deixe o seu like. E se inscreva no canal para não perder o próximo capítulo. Isso é tudo, pessoal.